Personagem bíblico de hoje é Joabe, o comandante do exército de Davi. O significado do nome Joabe é Jeová é Pai ou Deus é Pai. A história de Joabe é contada em 1ª, 2ª Samuel. Na verdade, eu falei errado, não é 1ª Samuel, porque não é uma carta, é 1º Samuel. É o primeiro livro de Samuel, 2º livro de Samuel. 1º Reis, 2º Reis, 1º Crônicas, 2º Crônicas. É que no Novo Testamento a gente fala primeira, porque é a primeira carta aos Tessalonicenses, a primeira carta para Timóteo. E muitas vezes eu tô cometendo esse erro aqui, viu? Mas não siga o meu exemplo. É o primeiro livro de Samuel, o 2º livro de Samuel e o 1º livro de Reis. Eu não gostaria de ensinar errado, né? Dar mau exemplo, falando primeira. É a força do hábito, a gente não presta atenção e fala errado. Bom, então a história de Joabe é narrada em 1º Samuel, 2º Samuel e 1º Reis. Além de Joabe, é claro que temos Davi. Se tu não assistiu o vídeo sobre Davi, eu te convido a assistir. Temos uma coisa interessante sobre Joabe. A maior parte dos personagens bíblicos, além do nome, ele já trazia o nome do pai. Então, Davi, filho de Jessé. A gente percebe que isso era uma tradição, era da cultura. Falava e já falava o nome do pai. No caso de Joabe, não era isso que acontecia. Ele era conhecido como filho de Zeruia. Quem é Zeruia? Zeruia é irmã de Davi. Mas há controvérsia de que ela era irmã ou de que ela fosse meia-irmã de Davi. Aí tu vai dizer, mas o que interessa isso? Para a construção da nossa análise desse personagem vai ser muito importante. Vocês vão entender. O significado do nome Zeruia é greta, fenda ou separação. Joabe tinha um irmão chamado Abzai, que quer dizer, meu pai é próspero. Ele tinha outro irmão chamado Azael, que o significado é Deus o criou, foi feito por Deus. Então tu já entendeu. Zeruia era irmã ou meia-irmã de Davi. Então, Joabe, Abzai e Azael eram filhos de Zeruia, portanto, sobrinhos de Davi. Então, Joabe, que era o comandante do exército de Davi, era sobrinho de Davi. Era muito estranho um homem, um hebreu, ser conhecido pelo nome da sua mãe. Quando isso acontecia, normalmente era porque o pai havia falecido. E é exatamente isso que aconteceu. Sequer o nome do pai de Joabe é mencionado. Não há registro de quem foi o pai de Joabe. Acredita-se que logo após o nascimento de Azael
ou a gente não sabe, né? Ele faleceu e deve ter falecido muito jovem. Por quê? Porque a única referência que se tem é que ele estava sepultado em Belém. Depois, quando eu for contando a história, vocês vão entender tudo por que eu estou dando essa introdução. Davi é o tio de Joabe. Então a gente pode pensar assim: na Bíblia a gente tem Abraão e Ló. Então, um tio e um sobrinho. Aqui temos novamente, mas em nenhum momento esse tio e o sobrinho se relacionam com este parentesco. A relação entre Davi e Joabe está muito envolvida e circunscrita ao rei e ao comandante do seu exército. É mais uma relação profissional, vamos dizer assim, do que pessoal, tá? Vamos guardando tudo isso que vai servir daqui a pouquinho, vocês vão entender que eu tô fazendo meio que, né, um apanhado para vocês entenderem aonde que eu quero chegar. Mas vamos juntos, vão acompanhando o meu raciocínio. Então até aqui tá tudo ok. Nosso personagem bíblico de hoje é Joabe. Ele, junto com seus irmãos, eram filhos da irmã de Davi. Aí o que acontece? O contexto histórico já está dito. Era guerra, guerra e mais guerra. Primeiro, guerra com Saul. E depois guerra com os povos ao redor. Conquistar as terras que Deus tinha prometido para Israel. Então, a primeira referência de Joabe é atrelada a Abisai. Se eu tô pronunciando errado, vocês me perdoem, se é Abisai ou se é Absai. Porque em português seria Absai, porque o S tá no meio de dois lugares. Mas como essa palavra é hebraica, é um nome judeu, hebraico, pode ser Absai. Então, me perdoem se eu estiver falando errado. Essa primeira referência de Joabe não é de Joabe, é do irmão de Joabe, que é Absai. O que acontece? Na maioria das listas, das descrições, Joabe está na frente. Joabe, Absai e Azael, os filhos de Zeruia. Aí o que a gente pode pensar, aprender com isso? Que ele fosse o mais velho. Joabe, Absai e Azael. Então ele tinha uma supremacia, uma primazia. Ele era o mais velho. Nós sabemos que o primogênito tinha prerrogativas. Mas na genealogia que é descrita em 1 Crônicas, Absai está primeiro. Não sei. Aí tu vai dizer, mas o que importa isso? Vai anotando, vai que tu vai entender. Aí o que acontece? A primeira referência é essa. Nessa circunstância, Davi estava com Absai. E eles têm uma chance, vamos dizer, de atacar Saul. E Absai aconselha Davi a matar Saul. E aí ele coloca Deus no meio, dizendo que Deus tinha dado a chance, a oportunidade de Davi fazer isso. Que Deus tinha entregue Saul nas mãos de Davi. Esse é o conselho de Absai. Só que Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele disse que não. Que ele não ia sujar as suas mãos de sangue, derramar sangue de um ungido, não ia se levantar contra o ungido do Senhor. O que ele iria fazer? Esperar que Saul fosse morto, que chegasse o fim dos dias dele, ou na batalha, ou que Deus o ferisse.
Então, Davi não ia fazer justiça com as próprias mãos. Esse é o episódio. E aí, nesse episódio, Joabe não tá, ou se tá, não é citado, mas fala que o Abisai era irmão de Joabe. Entendeu? Tá. Aí, o que acontece? A primeira referência de Joabe, tudo isso eu tô falando só para vocês verem aonde que começa a história de Joabe. É numa guerra. E a partir deste episódio, que acontece em 2 Samuel 2, 13 e 14, é que eu tô cuidando pra falar certo. Sempre vai ter Joabe na frente. Sempre Joabe vai estar na frente. Os filhos de Zeruia, Joabe. Sempre Joabe. Então, o que eu penso? Que como na genealogia Abisai tá primeiro, ele era o mais velho. Mas por algum motivo, ou por este motivo, esse episódio, Davi se decepcionou e declinou Abisai desta liderança. E Joabe aproveitou, vamos dizer isso, e tomou conta do campinho. Essa é a minha opinião, a minha teoria, tá? Aí o que acontece? Neste episódio que eu vou relatar para vocês agora, começa a história propriamente dita de Joabe. É uma guerra entre os filhos de Saul, a casa de Saul, e Davi e seus homens e seu exército. É no açude de Gibeão. Então, tinham uma água e eles começaram a duelar, a batalhar. Quem estava comandando o exército de Saul era Abner. Eu vou até dizer o significado do nome Abner, porque também ele é muito importante nessa nossa análise, vamos dizer assim, psicológica do nosso personagem. Quem já leu alguma coisa sobre Joabe deve imaginar por que eu tô fazendo toda essa introdução. Aí o que acontece? Abner, o significado é meu pai é luz, meu pai é lâmpada, ou Deus é luz, pai da luz. Então é um significado positivo também, Abner. Abner era o comandante, o chefe do exército de Saul. Do outro lado, Davi, Joabe, no caso, Davi e os filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. Aí começa essa batalha, essa guerra, uma coisa sangrenta. A Bíblia diz que era uma peleja crua, sangrenta, perigosíssima, acirrada. Por quê? Porque eles resolveram se duelar, assim, com espadas. E aí um matava o outro, sabe? Uma coisa muito terrível. Tanto que a mortandade foi tanta que o nome desse lugar ficou conhecido como Campo das Espadas, tá? E é neste contexto histórico que o nosso personagem aparece. Então, Joabe, ele era um poderoso guerreiro. Ele era um grande guerreiro. Ele era um colecionador de vitórias, destemido, corajoso, valente. Mas vem o outro lado. Ele era rude, brutal, cruel, frio, sanguinário, vingativo, descontrolado. Ele tinha um descontrole, ele queria fazer e ele fazia. E aí começa, vamos dizer, a nossa análise. Ele tem uma personalidade muito instável, um caráter complexo e condenável. E é isso que vai acompanhar toda a narrativa, toda a nossa análise deste personagem bíblico, que foi extremamente importante para Davi e para Israel, para Judá, para a história, para a conquista de todas as cidades ali, das vitórias. Mas o que acontece? A gente percebe que tinha algo errado com Joabe. Tinha uma coisa nele, algo nele que não encaixava.
E nesta ocasião aí, morreram 20 do lado de Davi e 360 do lado de Saul, do lado de Abner. Então, a vitória foi de Davi e foi de Joabe. Então, como eu falei, ele estava sempre colecionando vitórias. Ele tinha uma sede por vitórias. E era tipo, como é que a gente chama? Um trator. Ele patrolava, ele passava por cima do que tinha que passar. Ele tinha que vencer. Ele era obcecado. Aí o que acontece? Nessa situação, Abner, porque a gente não pode esquecer que eram judeus matando judeus. Eram israelitas matando israelitas. É muito triste a história. Então, Abner fala, até quando a espada vai continuar comendo, trabalhando, né, a expressão. E aí ele diz, quando que os irmãos vão parar de se matar? Porque isso aqui são irmãos se matando. Sim, eles estavam perdendo, né? Aí Joabe concorda em parar com a guerra, com a batalha, com a peleja contra Abner. Só que aí, olha o que aconteceu. Abner e o exército sai e Azael, o mais novo, persegue Abner. E a Bíblia diz que ele era ligeiro. Tipo, ele corria, ele voava, ele era um exímio soldado, um guerreiro também. E ele persegue Abner. E Abner faz de tudo para não entrar em confronto direto com Azael. Mas Azael, como é que eu posso dizer? Insiste. E Abner mata Azael. E é interessante que antes de Abner se defender, né? Ele não queria matar Azael. É só tu ler o texto. Ele diz, como? Para, tipo assim, olha eu, meu jeito. Para, guri, com isso. Como é que eu vou olhar? Face a face, como é que eu vou falar com o Joabe, com o teu irmão? Tipo assim, Abner não queria matar Azael, queria parar com aquela história. E Azael queria, porque devia imaginar, imagina se eu mato Abner, eu vou ser o Davi, né? Vou ser o outro Davizinho. Só que Abner era o comandante do exército de Saul e ele matou Azael. Quando Joabe e Abisai ficam sabendo, eles começam a querer perseguir Abner também. Só que aí eles não conseguem, é uma coisa horrorosa que vai acontecer. E aí Abner diz para parar, explica a situação e diz que é para parar com isso. E aí Joabe deixa de perseguir Abner momentaneamente, tá? Aí eles sepultam Azael na mesma sepultura do pai, em Belém. E daí tu pensa, Joabe tinha perdido o pai. A gente não sabe porque a Bíblia não relata. Foi criado pela mãe. Estava sob as ordens do tio, que era rei. E agora ele sepulta o seu irmão. E este nosso personagem estava com sede de vingança. Ele queria muito se vingar de Abner. Mesmo sabendo que a culpa não era de Abner, porque isso não seria um assassinato, nem um crime, é legítima defesa. Porque se o Azael estava perseguindo Abner estava dizendo que não queria brigar, e o cara vem para cima, seria legítima defesa. Não foi nada premeditado, não foi traição, não tinha nenhum motivo, né? Mas Joabe não queria saber disso. A Bíblia diz que ele queria vingar o sangue do irmão. Ele queria se vingar.
Aí, vamos seguindo paralelo com a história de Israel, de Judá, de Davi. Aí o que acontece? Quando Saul morre, Jonatas morre, o trono é assumido por Isbosete, que é o outro filho de Saul. Só que aí, e Abner, né, que continua comandante do exército de Saul. Só que o que acontece? Quando Isbosete se torna o rei, ele faz um comentário muito maldoso de Abner e para Abner, falando que uma mulher chamada Rispa, que era concubina de Saul, tinha sido que Abner tinha alguma coisa com a concubina do pai dele, de Saul. E aí Abner se ofende profundamente com isso. Porque diz que sempre foi fiel, sempre foi correto, que jamais teria feito isso. E a partir daquele momento, ele deixa de apoiar a casa de Saul. E ele manda mensagens para falar com Davi. E Davi recebe Abner, porque Davi nunca quis essa guerra, nunca quis essa briga, nunca queria essa confusão, ele nunca quis isso. Tanto é que 2 vezes ele teve a chance de matar Saul e não o fez. Ele queria só se entender com Saul. E como ele disse, esperar que ou Deus o ferisse, ou ele morresse de velho, ou algum inimigo, né, o matasse. Ele não queria se meter nisso. Aí o que aconteceu? Abner é recebido por Davi. E Davi admirava muito Abner. Porque não esquece que Davi lutou junto com Saul. Por isso que eu digo, muita coisa que eu tô falando nesse vídeo do Joabe, tu vai entender se tu assistir o vídeo de Davi, tá? Ou, claro, se tu ler a Bíblia. Então, assim, ó, ele se ofendeu com o que Isbosete fez. E Abner era fiel a Davi, ele não tinha nada contra Davi, e eles devem ter lutado juntos. Eu fico imaginando o quanto Davi aprendeu, o quanto Davi se sentiu feliz, valorizado por estar lutando, né, por Israel naquela época quando Saul não tinha nada contra Davi. Então, o que Abner e Davi combinam? Que eles iam parar de brigar e que Abner ia apoiar a causa de Davi, a casa de Davi, o reinado de Davi. E sai em paz. É a última vez que Davi conversa com Abner. Quando Joabe chega e fica sabendo que Abner foi recebido por Davi, o Abner que matou Azael, mas nós sabemos as situações, mas ele não queria saber. Sabe o que ele faz? Ele manda mensageiros para Abner, já no meio do caminho, e aí é outro detalhe importantíssimo para tu ver o caráter de Joabe nessa história, que é onde eu quero chegar. Com toda essa análise, é para nós chegarmos no caráter de Joabe. Aí ele faz, manda mensagem para Abner, e Abner volta. Ele mente. Na verdade, ele foi mentiroso e desonesto. Porque Davi não tinha mandado chamar Abner de volta. E Abner era tão bom que acreditou, né? Nem desconfiou de nada. E pra ver como ele não tinha culpa no cartório, que ele não tava com medo de Joabe, né? Claro, ele não tava sabendo que quem tinha mandado chamar era Joabe. Mas aí ele volta. E sabe onde ele volta? Ele volta pra uma cidade chamada Hebron, que era onde Davi estava reinando. Lembra que ele foi ungido rei e ficou 7 anos e meio em Hebron? Pois bem, Hebron era uma cidade refúgio, era uma cidade onde não poderia ser derramado sangue, não podia ter assassinato, era um lugar onde as pessoas poderiam ficar seguras. Pois bem, Joabe se encontra com Abner e a traição, ele mata Abner.
ele finge ser amigo, ele finge que vai falar alguma coisa para Abner e o mata à traição, vingando a morte do irmão. Quando isso acontece, Davi fica abalado, revoltado, furioso. E Davi lamenta a morte de Joabe, porque parecia uma emboscada. E isso poderia soar para o povo como uma traição de Davi. Porque vai dizer que não parece que ele armou tudo, mas não, Davi não tinha nada a ver. As mãos de Davi estavam inocentes, livres desse sangue de Abner. E aí, Davi lamenta, declara luto, e diz que é inocente, que não tem nada a ver com isso. E amaldiçoa Joabe. E a maldição é pesada. Ele diz que nunca ia, tipo assim, faltar desgraça para Joabe, para a família. É bem pesado. É no verso 29 de 2 Samuel, capítulo 3. Essa maldição que Davi lança sobre Joabe por ter derramado sangue inocente, né? Porque Abner não... Por que ele morreu? Foi uma vingança. E numa cidade que não poderia ser feito isso. Aí o que acontece? É muito interessante porque Davi diz assim para Joabe, ó. Diz assim, Davi disse para Joabe e para o povo, rasgai as vossas vestes, chorai e tal. Ele faz questão de fazer um sepultamento oficial para Abner, com honras de estado, com tudo que ele merecia como comandante do exército, para deixar bem claro que ele não tinha nada a ver com aquele assassinato. E ele diz uma frase que eu também já falei em outras ocasiões, que ele disse que tinha caído naquele dia um príncipe em Israel, um homem justo, um homem honesto, um homem que não respeitado, que não se tinha nada para falar mal. Aí tu pensa, o que Joabe sentiu vendo tudo isso? E a Bíblia diz, né, que o rei mandou ele, entre aspas, chorar a morte daquele que ele tinha matado. E parece que Joabe obedeceu, né? Porque Joabe seguiu o comandante do exército de Davi. Então aí tu já pensa nesse primeiro ato de Joabe, que é o que eu digo, ó, esse descontrole, essa coisa meio neurótica. Ele é meio paranoico, ele achava o quê? Que Davi, minha opinião, né? Minha interpretação dos fatos. Ele achava que Davi estava se unindo a Abner para que Abner fosse o comandante do exército. Então, ele queria se vingar da morte do irmão e queria se livrar daquela peça que poderia atrapalhá-lo. Porque ele sabia, vamos dizer assim, do quilate de Abner, de como Abner era também um poderoso guerreiro, um grande general, um grande comandante, um homem de guerra, um homem respeitável, enfim, e Abner poderia ser um rival para Joabe. Então, ele armou uma cilada. Ele uniu o útil ao agradável. Eu tiro aquele que pode me substituir e eu vingo a morte do meu irmão. Então, ele foi covarde, porque ele não teve coragem de enfrentar Abner de igual para igual. Aí teria sido justo, teria sido correto. Isso que um soldado faria, né? Não, ele armou uma cilada. Ele mentiu. Ele foi desonesto. E isso para mim não é falha de caráter, é falta de caráter. Tá? E ele continuava como comandante do exército de Davi. Aí o que acontece? A gente pode fazer qual análise? Que ele era prático, calculista e dissimulado. Ele via a função dele como comandante do exército de Davi como algo da vida. Ele não via
vamos dizer assim, o valor espiritual disso. Ele não entendia isso. Ele só era essa, sabe, missão dada, missão cumprida? Era isso que Joabe fazia. Davi falava, dava uma ordem expressa, ele obedecia. Quando aquela ordem não era tão clara, ou era alguma coisa que tinha um espacinho, ele ia lá e fazia do jeito dele. E aí eu penso, por que que eu falei tanto no início da introdução sobre a mãe dele? Porque a gente sabe a importância de um pai, de uma figura masculina, inclusive espiritualmente. Nós sabemos que um dos maiores problemas dos nossos dias são filhos sem pai, sem a figura masculina, que tem uma dificuldade imensa de se conectar com o Pai Celestial, com o Pai do céu. As mães, ela, pelo que se entende, ela ficou viúva e ela criou seus filhos, criou seus 3 filhos. E o seu irmão ajudou, né? Levando eles para o reino, para o reinado, para a corte, para estarem juntos. Mas a gente sabe que hoje em dia, quantas famílias estão sendo sustentadas apenas pelas mães. E a gente sabe o efeito psicológico que isso causa nos filhos, principalmente se for um menino, um homem. Porque o pai, essa figura masculina, te dá o limite, te dá o caráter, te dá o não. A mãe é o amor, é o carinho, é a provisão, é o colo, é o cuidado, várias coisas. Mas é o Pai que dá esse exemplo. Tanto é que o nosso Deus, ele é o Pai Celestial. Jesus inaugurou exatamente esse caminho para que nós pudéssemos chamar Deus de Pai. Então, o que eu vejo? Eu vejo que essa orfandade de Joabe, o fato dele não ter o pai, a figura masculina, como eu disse, não sei se ele era o mais velho, acho que não, mas ele tomava conta. Ele liderava, ele deve ter começado a tomar decisões e achar que tudo era na força do seu braço. Essa é a lição que fica para nós. Ele achava que ele tinha sempre que se antecipar para não perder, para não ser passado para trás, para não morrer, enfim, sabe quando a pessoa fica, por isso que eu falei, meio paranoica, meio neurótica, meio com medo de tudo e de todos? Por quê? Porque aquele que tinha que proteger não estava ali. Aquele que tinha que dar provisão não estava ali. Porque ele dependia de outros. Faz muita falta um pai. E as pessoas que perdem seus pais muito cedo, além da dor, da falta, da saudade, da morte em si, elas têm todas as circunstâncias do dia a dia para dar conta. Imagina naquela época. Então, sim, Zeruia devia ser uma mulher muito forte, muito corajosa para criar 3 filhos homens. Acreditamos que a família ajudou, assim como nessa, vamos dizer assim, contratação de Davi. Mas isso causou algum problema. E se tu for ver o nome da Zeruia, fenda, separação, Greta, quer dizer, havia uma rachadura, havia algo oco, algo vazio, algo perdido, algo que não se conectou. A gente não sabe como é que esse pai morreu, mas o que isso deixou nos filhos? Viraram guerreiros, destemidos, corajosos, leais a Davi, tudo bem. Se ligaram a esse tio, que não era só um tio, né? Era o amado. Lembra do significado de Davi? Lembra que eu falei no vídeo? O carisma, a unção. As pessoas queriam estar perto de Davi, queriam estar ao redor de Davi. Mas Joabe é essa figura muito controversa, que era nobre, leal e fiel a Davi. As ordens de Davi ele cumpria. Quando se tratava de colocar para fora, vamos dizer assim, toda essa coisa, essa raiva, essa revolta que ele tinha,
Por isso ele era o comandante do exército. Não tinha medo de nada. Tem uma história de Joabe que ele estava perseguindo Seba, tá? Depois eu vou deixar as referências. Ele estava tão louco, tão obcecado, tão obstinado, tão determinado a resolver a situação, a cumprir, que é aquilo que eu falei, missão dada, missão cumprida, que ele reuniu vários homens, começaram a construir tipo um muro para chegar na muralha da cidade e começar a quebrar a cidade para pegar um homem. Ele não conseguia entrar, então o que ele fez? Ele e os seus homens, os homens liderados por ele construiu um muro numa altura suficiente para eles começarem a quebrar o muro da cidade. Quanto tempo ele ia demorar para fazer isso, eu não sei, mas ele ia matar Seba e ia conseguir cumprir a missão. Tamanha era, assim, a obstinação de Joabe. Aí isso que acontece, uma mulher, a Bíblia diz que é uma mulher sábia, ela grita lá de dentro da cidade assim: o que vocês estão fazendo aí? Vocês vão destruir a cidade. Começa a perguntar. E aí Joabe, aí esse que eu disse que era bruto, que era cruel, que era tudo isso, aí ele é todo querido, ele diz: não, nós não queremos destruir a cidade. Eu quero só um homem, Seba. Se vocês me entregarem a cabeça dele, eu paro de quebrar a cidade. Aí ela diz: mas então... Não, ele não diz, ele não pede a cabeça. Ela que diz que vai dar a cabeça. Eles querem Seba. Aí ela diz assim: ah, é por isso? Tu quer quebrar minha cidade, quer destruir tudo por causa de um homem. Mas eu jogo a cabeça dele aí. Olha o nível da coisa, né? E é o que acontece. Ela fala lá para os homens da cidade assim: olha, o Joabe e o exército de Davi estão destruindo a nossa cidade por causa de um homem que está escondido aqui dentro, que é o Seba. A cabeça dele, eles jogam a cabeça do Seba. E Joabe sai com todos, festejando. Isso é para tu dar um exemplo de quem era Joabe, tá? Aí o que acontece? Tem várias histórias que eu podia contar. É uma mais inacreditável do que a outra. Eu sempre que li a história de Davi, ficava intrigada com Joabe, curiosa, sempre pesquisando e tentando entender quem era esse personagem e por que Deus colocou um ser humano tão complexo ao lado de Davi. Ao mesmo tempo que ele era fiel, ele se deixava levar pelos instintos naturais e mais primitivos e fazia loucuras, vamos dizer assim. Quem é que cumpriu a ordem para colocar Urias? Lembra? Ó, gente, assiste o vídeo de Davi se tu não assistiu. Joabe. E tu acha que ele questionou Davi por fazer isso? Não. Ele cumpriu. Ele cumpriu. Mas, quando aconteceram outros problemas, por exemplo, com Absalão, ele questionou Davi, ele fez Davi se reconciliar com Absalão. Aí lembra da história que Absalão conspirou contra Davi? Aí quem é que matou Absalão? Joabe. Só que Davi tinha dito que não era para matar. E Joabe foi lá e matou. Porque ele analisava situações e tomava decisões. Ele obedecia Davi, como eu gosto de dizer, até a página 12. Daqui a pouco, ele já fazia o que ele queria. E aí eu te pergunto, por que Davi não fazia nada contra Joabe? Porque Davi era um tio meio pai? Porque Davi era um rei que precisava de um comandante assim? A relação deles é meio altos e baixos, de Davi e Joabe. A gente fala de pesos e contrapesos. É como se um fosse, aí o outro recuava. Um avançava, eles estavam sempre assim, entendeu? Davi dava a ordem, Joabe ia lá e conquistava. Ele tinha atos de bravura, de fidelidade, de honra a Davi. E daqui a pouco fazia isso, matava o filho de Davi. Porque ele achava que era melhor.
Aí depois ele reprovou Davi, porque o pai estava chorando pelo seu filho que ele tinha matado. E aí Joabe não aceitou. E claro que esse texto até é muito interessante, porque ele diz assim, ó, tu ama os que te aborrecem, e os que te amam, tu ama os que te aborrecem. Porque ele estava dizendo o quê? Que Davi amava Absalão, que tinha feito todo aquele mal. E tu aborrece os que te amam. Quer dizer, eu que matei quem queria o teu trono e te matar, tu tá desprezando. Então ele conseguia fazer uma coisa assim, ó, que Davi ficava, parece que atado. E aí Davi dizia, eu sou rei. Eu fui ungido rei. Mas eu sou fraco. Porque esse filho de Zeruia, esses filhos de Zeruia, tipo, mandam mais do que eu. Pesquisando esse suposto pai de Zeruia, se seguir essa teoria de alguns estudiosos de que ela fosse meia irmã de Davi, o pai dela, porque Davi tinha 2 irmãs. É uma história muito louca. 2 irmãs ou 2 meia-irmãs. Então depende da linha que for seguir. Se a Zeruia fosse meia-irmã de Davi, ela era filha de Naás. E essa palavra Naás era serpente. E Davi tinha Zeruia e Abigail. Nada a ver com quem ele casou, tá? Nada a ver. É uma irmã dele que tinha esse nome. Depois que entrou aquela história de Abigail, que também tem vídeo no canal. Aí o que acontece? Se Zeruia era filha de um outro casamento da mãe de Davi, Zeruia podia ser bem mais velha que Davi. E talvez por isso Davi tinha um pouco de medo. Talvez Zeruia criou Davi, a gente não sabe. Mas a gente fica entendendo por que este poder, por que Davi não agia. Tu não fica te perguntando? É muito estranho isso. Essa Zeruia, essa mulher, devia ser muito forte. Devia ser uma mulher muito poderosa, vamos dizer assim. Não sei. Só sei que Joabe tinha o mesmo poder. Se ela teve poder para criar 3 filhos homens e fazer deles guerreiros, homens corajosos, destemidos, mesmo sem um marido, naquela cultura, e Davi fala isso, que ele era um rei ungido, mas ele estava fraco, como se os filhos de Zeruia reinassem e mandassem mais. Não sei. Aí o que acontece? Depois dessa situação, Davi literalmente engoliu o choro, se apresentou ao povo, imagina com o coração destruído pela morte do filho, e aí ele decide que ele quer substituir Joabe. E aí vem de novo a família intrincada. A meia-irmã, Abigail, né, irmã de Zeruia, tinha um filho chamado Amasa. E Davi coloca Amasa no lugar de Joabe. Então, o que Davi fez? Colocou novamente um sobrinho como comandante do exército. Só que aí o que acontece? Amasa, isso eu falando, tá? Não chegou nem aos pés de Joabe. Porque ele não conseguiu, ele não deu conta. Aí sabe o que Joabe faz? O mesmo modus operandi que ele usou para Abner. Ele era primo de Amasa. Zeruia era irmã de Abigail. Zeruia e Abigail podiam ser meia-irmãs de Davi, mas eram irmãs, eram filhas desse homem que eu falei que o significado seria serpente. Naás. Joabe mata Amasa. Mata. E mata de um jeito horroroso que a Bíblia descreve. Ele coloca a espada no próprio primo e as entranhas do Amasa cai, ele deixa jogado, quer dizer, é umas coisas que não tem explicação, não tem. Porque, de novo, ele temia
que Amasa fosse o comandante do exército. Porque Davi queria substituir Joabe. Outra história para vocês irem junto comigo, vou ver se a gente forma entende esse personagem bíblico tão polêmico, tão complexo, tão difícil. Ele teve várias vitórias, tá? Contra a Síria, contra Amon, contra Edom. Ele era um excelente guerreiro, tá? Isso não tem dúvida. Disso ninguém duvida. Talvez por isso também, né, Davi não quisesse. Só que aí teve a conquista de Jerusalém, que eu também falei no vídeo de Davi. Acredita-se que como Davi queria muito essa vitória, lutou muito, que Joabe entrou pelo canal, o aqueduto, deslizou, foi, sabe, entrando neste canal e escalou a muralha. Ele fazia coisas inacreditáveis e deu a vitória para Davi. Outro episódio, a conquista de Rabá. Uns dizem Rabá, outros dizem Ramá, gente, eu não sei qual que é certo, depende aí, tá? Se tiver alguém que sabe bem, porque eu encontrei os dois nomes. Mas a referência é 2 Samuel 12, de 26 a 29. Joabe faz tudo. Vence, vence, vence. Tomou. Quando faltava, vamos dizer, 5%, ele manda avisar Davi e diz, Davi, venha com os seus homens, venha com a guarda real e tome conta, conquista totalmente Rabá, para que ninguém diga que foi Joabe que conquistou, e sim Davi. Aí tu vai dizer assim, mas ele era leal, ele era fiel? Pois então, gente, tô te falando, é muito complicado entender Joabe. É muito complicado. Muito. E aí vamos... eu poderia contar muitas histórias. Muitas. Na ocasião do censo, que Davi encasquetou de fazer um censo, uma coisa que não podia ter feito, que Deus não queria que fizesse. Pois nessa circunstância, sabe o que aconteceu? Joabe falou para Davi que ele não devia fazer. Aí nessa circunstância, Davi não ouviu Joabe. E Davi pecou. Então, às vezes ele dava bom conselho, às vezes ele fazia coisas boas, outras vezes ele era maligno, ele era cruel, ele era sanguinário, não tinha outra coisa que se possa falar, né, que não seja isso. Aí assim, vamos nos encaminhar para o fim dele. Ele não aceitou a própria decisão de Deus, que Deus escolheu Salomão para ser o sucessor de Davi. Que eu acho que tem a ver com o episódio de Batseba, com a situação de Urias, que ele obedeceu tudo, mas lá dentro ele talvez não tenha gostado, a gente não sabe, né? E aí ele ficou do lado de Adonias, que queria o trono. Só que Deus tinha dito para Davi, e Davi tinha dito que o sucessor era Salomão. Então, aí o que eu aprendo? Tu tem que agradar a Deus ou tu tem que agradar as pessoas? Tu tem que ouvir o que Deus fala e temer e obedecer? Ou tu tem que fazer o que tu acha que é certo? A gente escolhe o que a gente obedece? É isso? Então assim, ó, Joabe era assim. Essa ordem ele achava que era boa, então ele lhe obedecia. Isso é bem específico, isso não sei o quê, isso eu faço. Se não é, ele não tinha freio, ele fazia o que queria. Ele desobedecia, ele reprovava, repreendia, questionava Davi. E foi o que ele fez. Davi já estava morto, né? Davi já tinha falecido. Ele devia estar desnorteado. E ele apoiou Adonias. E aí Salomão disse, ele vai morrer. Ele vai morrer. E Benaia substituiu Joabe no comando do exército. E foi Benaia que matou Joabe. Só que Joabe ainda fez um show antes, né? Fugiu pro tabernáculo, pegou nas pontas do altar, que isso era uma forma de pedir clemência e misericórdia, achando que assim Salomão
ia deixar passar. Só que Davi tinha dito para Salomão: não deixa, não deixa. Não deixa Joabe, não deixa ele morrer de velho, não deixa suas cansas, assim, não deixa. Ele tem que pagar pelo que ele fez. O que ele fez? Ele tinha derramado o sangue de Abner e de Amasa, a traição. Sangue inocente. Então Salomão mandou Benaia matar Joabe. E Joabe foi morto no altar, no tabernáculo. E em consideração, vamos dizer, pelos serviços prestados, ele foi sepultado no deserto, junto, lá na sua casa, junto com seus parentes. Essa é a história de Joabe, o resumo do resumo. Aí eu te digo, o que a gente aprende com Joabe? Eu penso que ele nunca encontrou o Pai Celestial. Ele nunca encontrou Deus. Ele lutava as lutas do exército. Ele lutava as lutas de Davi. Porque ele via em Davi, nesse tio, uma figura masculina. Mas ele não encontrou Deus. Porque eu não acredito nessa expressão que muitos estudiosos, teólogos dizem que ele tinha um caráter duvidoso. Não. Ele não tinha caráter. Ele era mau caráter. Ele era frio. Ele fazia o que tinha que fazer, sem sentimento nenhum. Tu não vê nada na história dele. Mesmo essas atitudes corretas e boas estão sempre envolvidas com o exército, com a função, com a missão, com o trabalho dele. E não com o coração, não com a espiritualidade, não com Deus. A Bíblia diz que Davi lutava as batalhas do Senhor. E eu me atrevo a dizer que Joabe lutava as batalhas de Davi, do exército de Israel, do exército de Judá. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês também pensem o que Deus quis nos ensinar com esse personagem tão polêmico, tão complexo, tão controverso. E se vocês quiserem compartilhar comigo, eu vou ficar muito feliz em ler. Se vocês escreverem aí nos comentários o que vocês pensam, o que vocês aprenderam, o que vocês entenderam de Joabe. Eu penso que ele não tinha princípios, que faltavam princípios para ele, base, talvez, né, por tudo que eu falei, a falta do pai, a mãe cuidando dos irmãos, não sei, mas ele me parece que ele sim, por isso que eu coloquei, ele era o comandante do exército de Davi. Tanto que quando Davi morre, ele fica perdido. Ele que foi fiel durante toda a vida, não foi fiel a Salomão, que era filho de Davi. Então, se tu quiser compartilhar comigo as tuas opiniões sobre Joabe, eu vou ficar feliz em ler.